Vamos lá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nascerala, né? Estamos aqui para mais um vídeo do canal, continuando essa nossa série aí Linux para iniciantes. A gente vai conhecer algumas formas de desligar o computador, reiniciar o computador, né? Como é que eu tenho, como interagir com os usuários do sistema utilizando esses comandos, o que eles recebem de informação, tá? É um conteúdo bem bacana, né? Conteúdo ainda da parte de administração de servidores. E a gente está começando aqui. Eu achei importante a gente conhecer esses comandos de desligamento e reiniciamento do sistema antes de começar a ver outros tipos de comando, né? Você tem que saber pelo menos reiniciar e desligar a máquina, tá? Então, galera, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário aí para ajudar a gente nesse início aqui no YouTube, beleza? Vamos lá, né? Vamos conhecer como é que faz essas configurações aí de desligamento e reinício do sistema. Beleza, gente? Vamos lá, vamos continuar aqui essa parte aí. Então, na última aula de Linux para iniciante, né, a gente mostrou aqui as formas de login e logout, né? É bom a gente dar uma recapitulada nisso aí, antes da gente continuar. O que a gente tem aqui? A gente tem que, em linha de comando, você pode se logar de duas maneiras, ou como usuário comum, né, onde você vai receber esse prompt aqui, né, essa informação aqui de usuário comum, né, o cifrão, né, identifica que você está logado no sistema como usuário comum, né, então aqui no caso aí do exemplo eu loguei como Nascerala nesse equipamento, tá? E você pode logar direto como superusuário, né? Ou se elevar a superusuário, que é como está aqui utilizando o comando su-, né? A gente ainda vai abordar esse comando em outros vídeos, tá? Então aqui eu me elevo a superusuário, ele vai me pedir a senha de root e eu passo de usuário comum para superusuário, né? Passo a ter o prompt jogo da velha, né? A tralha, cerquilha, não sei como é que a galera chama aí na região de vocês que estão assistindo esse vídeo, tá? Então, vamos ver aqui agora quais são as opções que a gente tem para desligar e reiniciar o sistema, tá? Então a gente tem várias alternativas por shell, vários comandos são capazes de fazer isso, tá? Vamos conhecer eles, depois a gente vai dar esses comandos lá diretamente na máquina virtual para a gente testar, tá? Acho que antes disso, deixa eu exemplificar aqui o lance do usuário comum. Aqui eu loguei, ó, como usuário na Serala, né, que é o IP da máquina, estou usando SSH. E observem que eu obtive aqui, ó, o cifrão, né? Eu estou como usuário comum, né? Então, se eu quiser subir para root, eu dou su-, ele vai me perguntar a senha de root e eu coloco a senha de root. Então, eu passo a ser o root, ó, tá? Eu era o Nascerala no, né, em inglês @et, no serve teste, e depois que eu dei o comando su e me autentiquei, eu passei a ser o root em serve teste, tá? Então essa daí é o lance, né? Você loga com o usuário comum, mesmo por SSH, e depois você pode dar um su- para se transformar no root, né? Se elevar a super usuário. A gente vai ver que existe um outro comando que permite que você execute só comandos como root, que é o sudo, né? Pretendo gravar um vídeo explicando qual é a diferença do su para o sudo e onde é que eles se aplicam, tá? Então tá entendendo essa abordagem do Linux de usuário comum e superusuário, vamos voltar lá para o desligar e reiniciar. Então a primeira opção que tem aqui é o comando shutdown, né? O comando shutdown ele é capaz de reiniciar e de desligar o computador. Se eu quiser reiniciar, eu tenho que combinar o shutdown com a opção "-R", né? Se eu quiser desligar, com a opção "-H", "-R" de restart e "-H" de halt, né, para desligar o computador, certo? Junto a essas opções, eu preciso combinar quando que eu quero desligar ou reiniciar. Geralmente é com o mais, né? O mais e a informação vem em minutos. Ou now, que é quando eu quero reiniciar ou desligar no mesmo momento, tá? Então aqui a gente tem exemplos aqui, ó. Shutdown "-R", ou seja, reinicie o computador em 10 minutos. Como o Linux é um sistema multiusuário, quando você dá esse comando aqui, quem tiver logado vai receber uma informação do root, só quem pode dar o shutdown é o root, né? Só é um comando administrativo, os comandos de reiniciar e desligar. Vai receber uma mensagem do root dizendo que o administrador solicitou o reboot, no caso aqui, né, que é a opção "-R", em 10 minutos.
Se você der essas opções, ou "-r" ou "-h", como no exemplo aqui abaixo, combinado com o "now", o reinício, né, ou o desligamento, acontece automaticamente, é na mesma hora, né? Então, é assim a sintaxe do comando shutdown. A gente tem outras opções de fazer isso, né? Para desligar, a gente tem um comando só para isso, é o halt. Então, eu tanto posso desligar o computador com o shutdown "-h", como eu posso desligar o computador com o halt. O halt é legal, porque o halt não tem opção, é só halt e acabou, certo? Eu também posso utilizar o comando init, né, que não é bem especificamente para desligar ou reiniciar, mas ele trabalha com os níveis do systemv, né, eu também vou falar disso depois. E só para, nesse momento, entender, o nível 6 é o reboot e o nível 0 é o desligamento. Então, se você der o comando init, né, com a opção 6, você vai reiniciar a máquina, né? A opção 6 reinicia a máquina. O nível 6 do systemv é o reboot. O nível 0, né, o init 0, é o desligamento do computador. O nível 3 é o início normal sem modo gráfico. Só exemplos, tá? Eu vou retomar depois isso aí. O nível 5 é para iniciar em modo gráfico, né? O nível 1 é para entrar em modo usuário. Então tem algumas coisas. Isso aqui é bem parecido com aquele boot do Windows lá, onde você seleciona se quer iniciar em modo de segurança, em modo de segurança com rede. Não tem isso? Acho que a galera que usa o Windows deve saber do que eu estou falando. Tá? Só que no Linux você chama um comando que te leva a esse nível, né? E incluído nesses níveis tem o 6, que é o reboot, e o 0, que é o desligamento. Então, nesse momento, é bom entender, né, no começo aqui da história, que o init 0 desliga e o init 6 reinicia o computador. Tá? Outra opção de desligamento é a opção reboot. Né? É um comando também, assim como o halt, ele só faz uma coisa, né? O halt só desliga, o reboot só reinicia o computador. Ele não tem opções. Se eu escrever reboot, ele vai reiniciar o computador na hora, tá? Então é isso aí, sem opções. E o último caso, esse só serve se você estiver logado diretamente na máquina, por SSH isso não se aplica, é a sequência Ctrl Alt Del. Ctrl Alt Del é uma sequência que vai fazer o computador reiniciar, né? Mas como ele está dizendo aqui, você tem que estar feito diretamente na console, né? Você tem que estar no computador para fazer isso, tá? E isso não é uma brutalidade, é entendido como um comando para reiniciar, certo? Vamos testar aqui alguns desses comandos aqui. Eu vou testar inclusive direto da máquina aqui, ó. Vou dar um clear aqui, limpei a tela. Vamos testar o shutdown, que é o primeiro, ó. Shutdown -R now. Reiniciou, né? Inclusive derrubou a minha conexão lá do put. Caiu. Isso aqui é a mensagem de erro do put. Voltando lá, a gente vai ver que o computador está reiniciando, tá? Deve ser rápido porque é uma máquina virtual, né? Não tem nada instalado nela. Bom, tá aí. Reiniciou a máquina, tá? E eu vou me autenticar aqui, vou entrar aqui na console, né? Isso aqui que é a console, eu posso entrar direto como root, né? E aqui eu estou no root, certo? Outra maneira de desligar, no caso, né? Vamos testar um desligar agora. O halt, né? O halt não tem opções, é só halt e pronto. Ó. Quando eu der halt, ele vai desligar, tá? Então a máquina vai desligar. Eu vou fazer um corte aqui e já volto depois de ligar de novo a máquina virtual. Bom, já desligou, eu já liguei de novo a máquina virtual, né? Vou entrar aqui com root, senha 123, né? Senha que a gente está usando de teste na máquina. Vamos lá, vou verificar qual foi o IP que a máquina pegou. A máquina pegou o 189. Vou logar aqui no meu put, né? 189, já tinha botado, o DHCP deveria manter a mesma concessão. Eu vou abrir aqui, vou logar como na Serala. Beleza, estou conectado remotamente só para a gente testar aquela opção que eu falei para vocês. Ó. Então, uma maneira que a gente pode fazer também é reiniciar com agendamento de minutos, né? Então, vamos dar aqui um shutdown -R mais 5 para reiniciar em 5 minutos, tá? Dei o comando e se você tiver lá no put, ó, conectado remotamente, já que ele é multiusuário, ele vai chegar essa mensagem aqui, ó, o sistema vai rebootar sábado, tal, dá o horário, né? Então a pessoa que está logada aqui, ela já sabe que ela tem que desconectar porque em 5 minutos o sistema vai reiniciar, tá? Então, hoje eu queria mostrar essas opções que tem
de iniciar e desligar, tá? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Mais uma coisa bem simples, a gente está caminhando a passos bem curtos para que a gente não se atropele aí no conhecimento. Então, coloquem aí na conta para quem está iniciando no mundo Linux, que agora você sabe os comandos de desligar e reiniciar o sistema, tá? Então, beleza, anotem aí na biblioteca de comandos de vocês, no vocabulário de comandos, que agora a gente já conhece os comandos de reiniciar e desligar o computador diretamente pela linha de comando. Não esqueça de deixar um like aí, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa um comentário aí e nós vamos continuar aí. No próximo vídeo da série Linux para iniciante, a gente vai estudar como é que adiciona usuário, como é que define senha, essa estrutura de usuários e grupos aí, tá? Beleza, gente? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço!